Pois bem, aí a gente vem agora para alguns curativos considerados como curativos não aderentes. A gente viu agora, gente, que as gases, elas promovem a aderência ao leito da ferida. Então, o próprio nome aqui sugere, né, e a gente vai estar vendo que tipo de curativos são esses não aderentes, que quando a gente impregna essa gase com algumas substâncias como o petrolato, a gente consegue manter mais úmida e menos aderente. Então, os curativos não aderentes, o nome sugere, a função primordial deles é não atrapalhar o processo cicatricial, removendo tecido viável do leito da ferida no momento da troca de curativo. Então, eles são usados em lacerações de pele, em abrasões. Por quê? Porque essas lacerações de pele, elas vão sofrer muito esse problema da remoção de tecido viável durante a troca de curativo. Áreas doadoras de tecidos e enxertos de pele. Então, para essas condições, eu não quero perder tecido durante a troca. Quando a pele ao redor da ferida está friável, o que é isso? Está vulnerável a romper-se, a perder a sua integridade. Está macerada, vamos dizer assim. Então, eu uso um curativo não aderente, que quando eu removo, né, e aqui está mostrando essa imagem, quando eu removo esse curativo, eu causo menos dor, eu provoco menos trauma, consequentemente menos dor, e eu não arrasto o tecido viável. Então, não causam dor em sua retirada ou causam minimamente dor. As gases impregnadas com petrolato ganham destaque no meio desses curativos não aderentes. Então, elas são mais úmidas e elas são menos aderentes, claro, do que a gase seca. É claro que a gente, em feridas que precisam de hidratação, não utiliza a gase seca. A gente utiliza a gase, geralmente, úmida, com soro fisiológico a 0,9%. Entretanto, como há uma capacidade muito grande de evaporação, né, desse conteúdo presente na gase, porque ela é muito porosa, e em questão de poucas horas a gase pode se tornar seca. E aí, quando eu vou remover, eu removo o tecido viável. Então, a grande vantagem da gase impregnada com petrolato é que ela é mais úmida e aí ela resseca menos, ela causa menos aderência e causa menos trauma, consequentemente, no momento da sua remoção, na sua troca. Evitam o acúmulo de fluido no local da ferida. É outra propriedade da gase, né? Porque ela consegue, o exudato passa livremente para o curativo secundário. Então, eu posso utilizar uma cobertura primária com gase impregnada e uma compressa, por exemplo, como cobertura secundária, fixada com uma fita microporosa ou com um filme. Então, nesse caso, o exudato vai passar para a cobertura secundária e não vai acumular fluido, né, no leito da ferida, em contato diretamente com a ferida. Gases impregnadas com petrolato. A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. Olha, repetidas trocas de curativo, é importante a gente fazer essa consideração. Elas não são bem-vindas, né? Não é ideal, não se espera que isso aconteça. Por quê? Porque quanto mais vezes eu trocar esse curativo, mais eu vou estar removendo tecido viável, tecido de granulação, tecido importante no processo cicatricial. E aí vai-se todo o processo de cicatrização vai estar sempre atropelado, interrompido, prejudicado por essas trocas repetidas de curativo, especialmente quando eu utilizo gases que não são não aderentes, né? Quando eu uso gases que aderem ao leito da ferida. Então, uma grande vantagem das gases impregnadas com petrolato é que elas podem ser mantidas no leito da ferida por vários dias. E assim sendo, o que é que vai ter de vantagem? A gente não precisa remover essa cobertura primária diariamente. A gente remove a cobertura secundária quando ela estiver molhada, que ela absorveu o exudato da ferida, e mantém a cobertura primária por alguns dias, 3 dias, né, ou mais, dependendo da indicação e da quantidade de exudato que a gente tem. Então, aqui está a ilustração de uma gase impregnada que diminui a sua capacidade de aderência.
tem boa absorção. Outro tipo de gases, né? As gases impregnadas com cloreto de sódio. Elas possuem uma capacidade de absorvância, né? De absorção, melhor dizendo, adequada, importante, tem boa absorção. Cria um ambiente hipertônico que é hostil para a bactéria. Então, como elas são impregnadas com cloreto de sódio, alteram ali, né, a concentração de soluto, a concentração de sódio no meio da ferida, e isso é hostil, ou seja, esse é um ambiente que favorece a não proliferação bacteriana, mas tendem a aderir à ferida ou ressecar. Então, né, o leito da ferida. Então, essa é uma desvantagem dos curativos das gases impregnadas com cloreto de sódio, é que elas são bem menos aderentes do que as gases impregnadas com petrolato. Então, quando eu vou remover o curativo daquela ferida, eu removo o tecido viável. Bom, a gente está mostrando, por exemplo, aqui, né, a pele, um esquema da pele, com as suas camadas, a camada superficial, a epiderme, e a camada mais profunda, que é a derme. Estamos demonstrando aqui em, né, vermelho, alaranjado aqui, a ferida e a sua profundidade. Então, essa é uma ferida que ultrapassa a epiderme, atingindo a derme, né? E mostrando a compressa com emulsão, com impregnação de petrolato. O que é que essa compressa ela vai promover? Então, durante a permanência em contato direto com o leito da ferida, a gente está vendo aqui, ó, o tecido de granulação sendo formado. A gente está vendo a evaporação, o exudato, né? Tá aqui, a evaporação é possível. Essa evaporação faz com que haja, né, a absorção desse exudato, e a gaze ela tem a característica de ser porosa. Então, por isso a gente está vendo aqui essas setinhas no sentido de saída da ferida, e o petrolato a gente está vendo a setinha no sentido de entrando, né, adentrando o leito da ferida e aprofundando-se, mantendo a hidratação, e aqui a livre passagem do exudato. Então, o que é que a compressa está fazendo? Duas funções importantes. Além de manter a hidratação que a ferida requer, ela promove a absorvância, né, a absorção do exudato. E quando eu vou remover, ó, retirada sem causar danos, não aderente. Então, eu também acabo causando um alívio da dor por conta dessa característica, né, tanto de hidratar, como de absorver o exudato, como de não ser aderente. Então, aqui é uma ilustração dos curativos não aderentes e das propriedades vantajosas que esses trazem. Bem, e aí continuando, né, a nossa aula aqui sobre os curativos oclusivos e semi-oclusivos, nós trazemos agora a abordagem sobre os filmes transparentes. E aqui a gente visualiza, né, bem esse filme transparente, a importância, a vantagem que ele traz em relação à visualização do local de inserção de um catéter, né, central. Então, eu consigo visualizar, além dele causar um isolamento, uma proteção, uma diminuição da dor, né, a fixação do catéter, eu consigo visualizar de uma forma bem efetiva, né, por assim dizer, o orifício de inserção para a observância de sinais flogísticos que porventura venham a ocorrer. E aqui a gente está utilizando o curativo filme transparente para proteger áreas, né, de queimadura, áreas de abrasão, abrasões que a gente tenha e que escoriações que causam dor e que precisam ser isoladas, né, do ambiente externo. Então, são curativos transparentes, isso é uma grande vantagem, confortáveis, adesivos e extremamente elásticos. Então, eu consigo modelar, vamos dizer assim, esse curativo à área de superfície corporal que eu quero, inclusive utilizando em áreas de articulação, né, protegendo inclusive essas áreas do desenvolvimento de úlcera por pressão. Os curativos à base de filmes,
Eles podem ser utilizados de forma primária e de forma secundária. São produzidos principalmente à base de poliuretano, é o material. São membranas semi-oclusivas, então não é um curativo que promova a oclusão total, é um curativo semi-oclusivo que permitem a troca de oxigênio e de vapor de água. Bom, se eles promovem essa troca, eles também, né, não têm essa capacidade tanto de isolar. Então, por isso também, e muitas vezes são utilizados como cobertura secundária. E facilitam a observação contínua da ferida, é uma grande vantagem desse tipo de curativo. Bom, quais seriam as indicações, portanto, dos curativos à base de filmes? Tratar feridas superficiais como essas que a gente está vendo. Não vai tratar feridas profundas, nem tampouco feridas cavitárias. Feridas que fiquem na superfície da pele. Pouco exudativas, então eles não têm uma capacidade de absorção. Proteção de feridas cirúrgicas com pouco sangramento. Então, aquela ferida, uma incisão cirúrgica limpa, né, feita em ambiente estéril, bordas aproximadas, sangrando minimamente, se tem uma vantagem na aplicabilidade do curativo à base de filme transparente, tanto pela visualização como pela proteção que ele oferece. Fixação de catéteres, a gente está vendo aqui na figura, e é uma grande indicação de uso desse tipo de curativo. Queimaduras, nós também estamos observando, aqui você vai proteger essa área de calor, de evaporação, de frio, e que esses agentes estressores irão provocar dor, né? Além de também evitar que essa área de queimadura, ela atrite, né, em outras áreas do corpo, atrite com lençol na cama, enfim, o paciente for sentar ou dormir, e que isso leve a uma abrasão, a uma piora dessa lesão de queimadura. Úlceras de decúbito superficiais, né, estágio 1, então, ou tanto para proteger do desenvolvimento dessa úlcera por pressão, como para os estágios bem iniciais da úlcera por pressão também pode ser utilizada, com a mesma característica de proteger, né, e de permitir um ambiente úmido, né, que cause uma melhoria, consiga acelerar esse processo cicatricial e diminuir, evitar que essa úlcera atinja estágios mais avançados. Reduzir a dor, porque isola, né, a ferida do meio externo, promove a epitelização da ferida, então não vai causar alterações de modo a dificultar ou impedir esse processo cicatricial. Por outro lado, vai facilitar a epitelização do leito da ferida, facilita o desbridamento autolítico, ou seja, a partir das próprias substâncias que são recrutadas no leito da ferida, extremamente moldável aos contornos anatômicos do corpo. Então, como a gente viu que o curativo filme transparente, ele tem uma flexibilidade, uma elasticidade importante, eu consigo utilizar em áreas de articulação, né, que são áreas mais difíceis da gente, às vezes, conseguir um curativo que tenha uma boa aderência, que confira uma boa proteção. Aí a gente vai para os curativos à base de hidrocoloides, né? Então, também são amplamente utilizados, são curativos, né, bem vislumbrados para as feridas que possuem exudatos. Eles também causam, tem a vantagem de proteção, enfim, tem a vantagem de isolamento. Então, é uma cobertura estéril. Toda vida que a gente for manipular o curativo, né, propriamente dito, a gente vai fazer isso com luva estéril, composto por uma espuma externa, que a gente está observando aqui, e que, ora, se é uma espuma, ela tem uma capacidade de absorção. Ou um filme de poliuretano, que vai ser uma camada semipermeável, né, que vai promover também essa evaporação e essa absorção desse exudato, unida a um material interno. Esse material interno, que a gente está vendo aqui, ele vai ficar em contato direto com o leito da ferida, e ele pode ser à base de gelatina, de pectina ou de carboximetilcelulose. Esse material
que compõe o hidrocoloide na face interna, vai promover um meio úmido, vai promover um isolamento térmico e também vai auxiliar no processo de cicatrização dessa ferida. São impermeáveis a gases e a vapor d'água. Então, é uma vantagem que esse aqui já é um curativo oclusivo. Eu já vou ter a vantagem de impermeabilizar essa ferida, né? E são resistentes à água e não requerem um curativo secundário. Geralmente, no máximo, se coloca um filme só para permitir uma melhor aderência, mas isso também não é uma questão obrigatória. Na grande maioria das vezes, não vai ser necessário utilizar nos curativos à base de hidrocoloide um curativo secundário auxiliando nessa fixação, porque ele já é bem aderente, né? Então, aqui como a gente viu, é um curativo que absorve bem um exudato moderado, formando um gel viscoso. Então, essa é a importância do curativo à base de hidrocoloide, é que uma vez em contato, a gente viu que a composição dele no meio interno, gelatina, pectina, carboximetilcelulose, ele absorve bem as feridas com moderado, com exudato moderado, e vai formar esse gel. Esse gel, ele vai auxiliar tanto na remoção desse curativo, quando você for fazer a troca, que também não é diária, esse curativo pode permanecer até 7 dias, dependendo do exudato, se ele não estiver solto, não estiver sujo, ele pode permanecer, e esse gel vai auxiliar na manutenção desse meio úmido também. Então, a gente já viu que ele não requer um curativo secundário. Então, o gel formado a partir da absorção de exudato contém enzimas endógenas que fazem o desbridamento autolítico e liquefazem o tecido necrótico, né? Ou seja, vão destruir esse tecido necrótico, vão degenerar esse tecido necrótico. Então, eu consigo ter, com o hidrocoloide, uma boa atuação a partir da formação do gel, né, em contato com o leito da ferida e a partir da absorção do exudato, eu consigo promover também a limpeza dessa ferida por meio do desbridamento autolítico e por meio da remoção de tecido necrótico. Então, eu posso usar o hidrocoloide até eu conseguir realizar esse desbridamento e depois eu posso substituir quando a fase de cicatrização já estiver, né, no processo de cicatrização já estiver na fase de granulação, eu posso substituir por uma gase impregnada, por exemplo. Então, por isso que a gente colocou, né, no decorrer da aula, que eu preciso ir acompanhando, né, como que está se dando, que fase cicatricial aquela ferida se encontra. É indicado para feridas com pouco ou moderado exudato, não é para feridas com grande exudato, porque a capacidade de absorção dele não é tamanha como uma espuma, como um alginado, mas é uma boa capacidade, né, de absorção. Não usar em feridas infectadas, né, a menos que sejam hidrocoloides impregnados com prata, por exemplo, mas a gente geralmente não vai utilizar em ferida infectada, vai usar com ferida em ferida exudativa, promovendo um desbridamento autolítico. Esses curativos, como a gente colocou, eles podem ser trocados em até 7 dias, isso vai depender do que eu precise ali, de como o curativo esteja sujo, solto, né, saindo. Então, tem curativo que pode durar 1 dia, 2, 3, 4 e assim vai. Vai depender de muitos fatores, inclusive do próprio paciente, né, da mobilidade dele no leito, da própria pele, do quanto que a gente consegue aderir, especialmente manter aderido, melhor dizendo, e especialmente da produção de exudato. Se a produção de exudato ultrapassar a saturação do curativo, né? Então o curativo vai ficar saturado, ou seja, cheio, e vai ser necessária essa remoção. Frequentemente ele é utilizado no tratamento de úlceras crônicas, como a que a gente está vendo aqui, né? Uma úlcera vascular e úlceras de decúbito, que a gente está observando aqui uma grande perda, né, de tecido e a exposição muscular e ter presença de tecido desvitalizado. Então, a gente observa aqui um paciente com várias úlceras, né, e que isso é bem comum em pacientes idosos, em pacientes desnutridos, pacientes acamados com doenças crônicas, várias comorbidades, e
ele traria todas essas características de manter a hidratação, de promover um isolamento, de favorecer o processo cicatricial no momento em que a gente minimiza o número de trocas, né? E de causar um maior conforto para esse paciente, né? Onde aqui a gente está vendo a presença de uma úlcera aqui, ó, na região do cotovelo, né? No trocânter, na região sacral. Então, poderiam ser utilizados para esses casos. Não se adaptam a feridas profundas. Então, eles não conseguem dar de conta de feridas cavitárias, né? Então, se a gente for utilizar esse tipo de curativo em feridas cavitárias, eles serão soltos, né? Ele vai ser solto, ele não vai conseguir dar de conta da produção de exudato, ele não tem a função de preenchimento. Então, a ferida profunda não pode ser utilizada. E dá um aspecto purulento e fétido à ferida. Embora não seja contaminação, mas eles trazem até mesmo pela produção do gel e pelo desbridamento que esse gel está promovendo. Então, fica também esse odor fétido no leito da ferida, falseando ali um processo infeccioso que, na verdade, não está ocorrendo, né?